Tudo bem, meus caros? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber os conteúdos aqui propostos. Bom, dê o seu joinha para você ajudar a divulgar também o conteúdo. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre como você, pesquisador iniciante ou profissional, pode aperfeiçoar a sua escrita acadêmica. O tema é bastante relevante. Fique comigo que eu vou passar dicas valiosas aqui no vídeo. Bom, para início de conversa, quando nós começamos a escrever academicamente, já nos damos conta que o texto acadêmico é fechado. Ele é objetivo, ele é hermético, ele não é floreado, ele não é, digamos, poético. A linguagem acadêmica, ela traz um sentido, ela traz, digamos, um significado. E todas as orações, as palavras, as expressões utilizadas, elas ganham significado de acordo com os seus autores, divididos no tempo e no seu espaço. Não é raro que, quando nós escrevemos, nós precisamos atribuir o sentido de algumas expressões em notas explicativas, em notas de rodapé, e, ao mesmo tempo, dar significado a essas expressões, porque elas pertencem a alguém. Bom, para quem está iniciando a escrita acadêmica, é de fundamental importância ler bastante, ler textos acadêmicos. Isso é uma dica valiosa, ou seja, você precisa ler artigos científicos, precisa ler memoriais, ler monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses de doutorado, livros acadêmicos, livros científicos, identificar a linguagem daquele autor, quais são as palavras que ele repete mais, quais são as expressões que ele também trabalha, que ele reforça algum conteúdo, alguma ideia, quais são as repetições frasais que ele também utiliza. Afinal de contas, você passa a verificar como cada autor trabalha. Isso é de fundamental importância. Eu trago aqui um depoimento particular. Quando eu comecei a escrever academicamente, por volta de 2006, 2007, eu busquei ler muitos textos acadêmicos. Eu frequentava a biblioteca como se fosse das 8 às 5 da tarde. E, ao mesmo tempo, eu me debruçava sobre textos, digamos, anais de congresso, anais científicos, lia como os autores estruturavam o texto, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, verificava como o resumo era estabelecido, eu anotava muitas frases, muitas expressões, eu buscava ver a semelhança dos textos de alguns autores, como eles iniciavam alguns parágrafos, como eles criavam a problemática dentro do texto acadêmico. Nós sabemos que os textos acadêmicos eles são divididos em gêneros, ou seja, é um gênero, mas tem vários também subgêneros dentro do próprio texto. Nós temos um ensaio, nós temos um artigo científico, nós temos uma monografia, nós temos uma tese, uma dissertação, e particularmente esses textos, eles adotam estruturas particulares, ou seja, nós temos uma estrutura de uma tese, que é um texto científico de maior relevância, de maior profundidade, de maior originalidade e criatividade. Uma monografia já é mais uma compilação das ideias de alguns autores, os comentários que você faz com base na pesquisa de outros autores também, ou seja, não traz uma originalidade, mas também traz sempre, digamos, um avanço no conhecimento em uma determinada área. A dissertação, ela segue mais ou menos o padrão da monografia, ou seja, a dissertação também é um texto dissertativo em que você defende um raciocínio linear, lógico, sequencial, articulado com os autores, com as ideias, metodológico, ou seja, você precisa utilizar da metodologia científica. Isso é de fundamental importância, você dominar as normas, as regras da BNT, saber fazer uma citação direta, uma citação indireta, saber estruturar um parágrafo. Muitos dizem que o parágrafo precisa ter 5 linhas, 6 linhas. Isso não é bem verdade. O parágrafo tem um núcleo central. Por meio do núcleo central, você articula as demais ideias secundárias. E você pode, sim, ter um parágrafo de 3, de 4 linhas, de 8 linhas, mas é interessante que os parágrafos articulem com os demais parágrafos. Ou seja, você cria um encadeamento lógico, sequencial das suas ideias. Um parágrafo não pode estar solto no tempo e no espaço. Você precisa concatenar essas ideias logicamente.
Isso é de fundamental importância. E escrever academicamente também exige capacitação, aperfeiçoamento constante. Você precisa se dedicar, precisa escrever, precisa deixar o texto dormir, às vezes por 2, 3 dias, porque o bloqueio na escrita acadêmica é, digamos, uma constante no trabalho do pesquisador. Inclusive, eu já fiz o vídeo, vou deixar o card para que você possa ter acesso. Então, o texto dorme de um dia para o outro. Você pega no outro dia, sem os vícios que já estavam estabelecidos anteriormente. Então, você já traz algumas ideias novas. A atividade física também é fundamental. Eu também já fiz um vídeo no canal e vou deixar o card aqui para que você possa ter acesso. Quando você faz atividade física, o seu cérebro funciona melhor, você traz novas ideias. Então, se o texto dormiu, você faz uma atividade física e no outro dia, certamente, você terá novas ideias. E é interessante também que você leia, releia esses textos que você está lendo para citar no seu artigo científico. Busque sempre equilibrar os autores da citação. Não deixe aí o texto como um mosaico de citações. Isso não é nada agradável para quem vai ler. E mesmo também que você perde a autoridade da sua voz. Se você tem uma voz autoral, você precisa articular com os demais autores. Lembrando que, quando você cita um autor, você está dando a palavra a esse autor, você está dando o argumento a esse autor. E esse autor está ajudando a criar a lógica textual dentro da sua redação. E está, ao mesmo tempo, também respaldando a sua voz. Isso é de fundamental importância. Eu trago aqui um livro interessante, que é a Guia de Escrita, que é do Steven Pinker, publicado pela editora Contexto, tá? É um livro de um pesquisador da Universidade de Harvard, já se tornou um best-seller. Steven Pinker é reconhecido internacionalmente. A revista Times classificou ele como uma das 100 figuras mais importantes do mundo, tá? Ele é um senhor já, eu acredito que por volta dos 60 anos, tem vários livros publicados, tá? Então, ele, pela formação que ele tem de ser psicólogo, ele também tem essa, digamos, essa razão de saber como o nosso cérebro pensa, como nós atribuímos algumas ideias, aquele insight, aquele brainstorming, né? Aquela tempestade de ideias que às vezes nós temos, até mesmo sonhando. Quem aqui acordou e realmente pensou naquela mesma ideia do seu sonho, né? Quando nós estudamos muito, nós sonhamos com muitas ideias. E, afinal de contas, você interrompe o seu sono para chegar no seu escritório e escrever para que você não possa esquecer aquela ideia. Então, voltando a falar do livro do Steven Pinker, tá? É um livro bastante agradável de ser lido, com tiradas cômicas do autor, várias referências, notas explicativas, glossário também no final do livro, um livro de aproximadamente 250 páginas, tá? Um livro prazeroso de ser lido, porque vários exemplos aqui significativos, como charges, como cartoon, tá, que ele apresenta, a maldição do conhecimento, que é um dos capítulos aqui que ele aborda, né? Que é nós sabermos demais, mas não conseguirmos transmitir o conhecimento, talvez na escrita, tá? Isso é interessante dizer também. Eu vou ler aqui um trechinho, peço licença a vocês aqui da orelha do livro. Ele diz o seguinte, aqui na orelha, não, ele não, o tradutor provavelmente, que é uma obra traduzida, tá? Novamente, publicada pela editora Contexto. Por que há tantos textos ruins? O que se pode fazer para mudar essa realidade? É verdade que a língua está se deteriorando devido às mensagens eletrônicas e às redes sociais? Então, aqui ele cria 3 indagações. Neste livro divertido e instrutivo, Steven Pinker, cientista cognitivo, escritor e autor de vários best-sellers, repensa o manual de uso da língua, trazendo para o século XXI. Em vez de lamentar a decadência do idioma, listar seus motivos de irritação preferidos ou reciclar regras que povoam os manuais de 100 anos atrás, ele traz ideias da linguística e das ciências cognitivas como auxílio no desafio de se construir uma prosa clara, coerente e elegante. Lembrando que não é somente no texto acadêmico que Steven Pinker se debruça, mas muitos outros textos para quem usa do texto fartamente, né, como jornalistas, os redatores, como os professores, os políticos. Não é? Então, todas essas pessoas que precisam criar discursos na escrita, o Steven Pinker aqui elucida
muitas explicações. É interessante que o prefácio também, vou passar aqui rápido para que vocês tenham uma noção, o sumário, né? Que aqui tem uma introdução, um prólogo, escrever bem, uma janela para o mundo, a maldição do conhecimento, a rede, a árvore, a sequência, arcos de coerência, agradecimentos, glossário, referências, o autor e o tradutor. Bom, e aqui várias indicações de vários jornais, como The Guardian, né? O The Economist, The Times, a Scientific American, revistas científicas e jornais também de divulgação de notícias nos Estados Unidos reverenciam a obra do Steven Pinker. Bom, se vocês puxarem também no YouTube, vocês vão assistir várias palestras desse autor. É um autor que eu recomendo, depois de Noam Chomsky, depois de vários outros linguistas importantes, nós temos o Steven Pinker que está aí surfando na crista da onda. Agora, eu digo a vocês, escrever academicamente, voltando a falar, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos treinar dia a dia, escrever com as nossas palavras, pegar um parágrafo, treinar com as nossas palavras. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card para que vocês possam ter acesso sobre essa questão da escrita acadêmica, que eu estou atualizando também esse vídeo, mas trago novas ideias. Bom, outro material interessante que eu quero apresentar para vocês foi um curso que eu fiz na Federal de Santa Catarina de revisão de textos. O curso foi ministrado pela Lúcia Locatelli, uma professora já aposentada da Federal de Santa Catarina, em 2013, foi no segundo semestre. O curso foi dividido em revisão de textos 1 e 2. Tá? Então, o que o curso foi útil na minha vida acadêmica? Quando eu terminei o mestrado, eu tinha, digamos, uma forte invenção de querer escrever os textos de uma forma mais floreada, mais prolixa, e realmente eu fui chamado até a atenção um pouco durante a defesa do mestrado. Então, o que eu pensei? Eu pensei que eu poderia atualizar a minha escrita acadêmica, pensar a minha forma de escrever, pensar a minha voz autoral, e fiz o curso com essas duas professoras. Na época, então, eu pude aprender muito com esse curso, porque elas trouxeram exemplos práticos de monografias, de teses e dissertações que eram recheadas de problemas de ambiguidade, de concatenação dos parágrafos, de organização textual, de repetição de ideias, inclusive de doutores que já tinham defendido o doutorado. Então, as duas professoras apresentavam trechos de dissertações e teses em formato de PowerPoint e elas ministravam o curso atingindo os problemas dos pesquisadores que já eram mais capacitados. E daí eu pude perceber que o problema não era só comigo. Outros pesquisadores também tinham muitos problemas. Então, quer dizer, eu aí passei a pensar que a escrita acadêmica é uma condição de aperfeiçoamento constante. Então, no curso que eu fiz com as duas professoras, tá? Vou deixar no comentário do vídeo a respeito desses materiais, tá? Inclusive, se vocês deixarem lá o e-mail, eu posso até enviar parte desse conteúdo aqui para vocês, pedindo, logicamente, permissão das autoras. O importante foi que eu descobri, durante o curso, que parte desse conteúdo que nós escrevemos, que nós realmente não sabemos utilizar essa linguagem acadêmica, todos nós sofremos, e todos nós vamos sofrer um dia, porque nós lidamos com a questão da falta de criatividade, da originalidade, da falta até mesmo de pensamento, de bem-estar para escrever. Porque para nós escrevermos academicamente, nós precisamos estar longe do barulho, no silêncio, no espaço dedicado ao estudo e, acima de tudo, concentrados e disciplinados, longe dos problemas. Ou seja, aí você atinge uma maturidade, criatividade e originalidade. Voltando a falar do curso das autoras. Então, elas apresentavam trechos dessas teses e a maior parte dessas teses com problemas de organização textual, de parágrafos, de ambiguidade, concordância nominal, verbal, pontuação, as regras da pontuação, muitos pesquisadores pecam na vírgula, né? Então, elas foram esmiuçando esses trechos dessas pesquisas e, ao mesmo tempo, nos fazendo também treinar e reescrever esses trechos com as nossas palavras, logicamente. Os livros, como vocês viram aqui, é dividido em partes da gramática, como regras da pontuação, aí tem a parte da concordância verbal, concordância nominal,
Aí tem a parte de ambiguidade, trechos prolixos, ou seja, você não precisa escrever com muitas palavras para dar o mesmo sentido que você pode escrever com poucas palavras. Tá? A maior parte de muitos estudantes da engenharia que não tem um fácil acesso à leitura pecam principalmente nessa parte, ou seja, querem enfeitar o texto, querem escrever com muitas palavras e acabam realmente deixando o texto confuso, ambíguo e bastante prolixo. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre como você pode escrever melhor. Como eu disse lá no início, você precisa ler os textos acadêmicos, se formar numa biblioteca, passar horas na biblioteca lendo, né, textos publicados em anais de eventos, resumos, abstract, lendo também em outras línguas, vamos dizer, verificando como o autor encadeia algumas partes do texto, verificando quais são as palavras utilizadas, ampliando também esses elementos de concatenação, de coesão, de coerência, porque são os elementos, são as expressões, as palavras que você inicia os parágrafos, inicia as orações e as frases. Bom, se você gostou do vídeo, dê um joinha, escreva nos comentários se você já teve dificuldade também para escrever o seu texto acadêmico, porque nós sabemos, a escrita acadêmica é, acima de tudo, não somente um talento, mas uma resistência de aperfeiçoamento constante na vida profissional de nós pesquisadores, sejamos iniciantes ou profissionais. Até o próximo vídeo, um grande abraço, até logo.